irmão, minha querida irmã, é um prazer muito grande estar com você aqui para gravar mais esse vídeo aqui, nesse nosso momento com Deus, essa devocional de sexta-feira, um dia abençoado que nós tivemos agora à noite, já encerrando o ciclo aí, né? Já iniciando o final de semana agora, sábado, domingo, e nós reconhecemos que em tudo Deus tem nos abençoado. Antes de mais nada, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, compartilha com seus amigos, curte essa live aqui, participe conosco. Enquanto nós vamos estar fazendo isso, compartilhando, avisando o que está acontecendo, comentando, participando, eu quero agradecer a você que tem participado conosco aí, em especial quero agradecer ao pastor Rickson. Quarta-feira eu estava no hospital acompanhando meu pai, de acompanhante na madrugada ali, e não pôde estar presente na live, mas eu louvo a Deus porque o pastor Rickson assumiu, fez a live aí na quarta-feira, e foi um tempo abençoador. Muito obrigado, pastor Rickson, pela palavra, pela ajuda constante que nós temos da parte de Deus aí na sua vida. Tá? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério constantemente. Hoje, amados irmãos, eu quero agradecer pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Né? Eu estou gravando essa live aqui agora, ela não é ao vivo, tá? Quando você estiver vendo vai ser à noite, eu estou aqui no período da tarde gravando para você. Nós continuamos aqui em Londrina, mas com boas notícias. Ontem, meu pai teve alta pela graça de Deus, na quinta-feira à noite, levamos para casa. Agora começa a fase de reabilitação, né? É uma outra fase difícil, mas louvamos a Deus porque Ele tem cuidado. Eu quero agradecer a você que orou, nos ajudou na oração. Agora nós estamos organizando nossa volta para estar já em cruzeiro, trabalhando como nós sempre estamos fazendo aí. Muito obrigado, tá ok? Hoje à noite, sexta-feira, quando você estiver nessa live, eu vou estar numa reunião do conselho, que nós temos no começo de todo mês, uma reunião do conselho em São José dos Campos. Então, por isso que eu não estarei ao vivo nessa live, mas eu estou aqui para poder agradecer a você que está participando e deixando essa mensagem para você. Tenho certeza que mesmo gravada, vai ser um tempo abençoador para as nossas vidas, né? E hoje, você já compartilhou, se você ainda não compartilhou, faça isso, compartilha, curte, deixe seu comentário aqui, e se você não curtiu nossa página do Facebook, vai lá e curte. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, curte, se inscreve lá, coloca as notificações para ser avisado sempre que vai ter um vídeo, para participar com a gente, amados, tá bom? Nós vamos conversar então sobre a palavra de Deus neste momento. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 36. É um texto muito conhecido. A mulher que ungiu os pés de Jesus, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um texto que eu já preguei várias vezes. Já escrevi um livro chamado Diário de Sara, baseado nesse texto, né? Uma liberdade autoral ali que a gente trabalha alguns conceitos, né? Do que esse texto nos traz. Hoje eu quero compartilhar um desses conceitos com você nesta noite, sexta-feira, que você está assistindo, né? Para que nós possamos avaliar como que nós estamos nesse sentido também, tá ok? Vamos ler o texto todo, depois eu vou apenas abordar alguns versos que é a nosso interesse nessa noite de sexta-feira aqui. Verso 36 de Lucas capítulo 7. O texto fala o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que lhe convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou
com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessaste de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoaram-lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar, ter uma palavra de oração para esse texto e pedir que Deus nos ajude nessa noite de reflexão bíblica aqui, ok? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Pedimos ao Senhor que seja conosco, falando, ministrando nossas vidas e que possamos, em nome de Jesus, Pai, ouvir a Tua palavra nessa noite e repensar a nossa vida, repensar o nosso comportamento, repensar a maneira com que temos vivido e a profissão de fé que nós temos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amados irmãos, estamos com um texto aqui muito maravilhoso da parte de Deus, um texto que fala muito aos nossos corações. Eu quero, neste momento, trazer um pouco do contexto aqui. Jesus é convidado por um fariseu. Lembrando que fariseus são aquelas pessoas que tinham uma incumbência religiosa, são o que nós podemos dizer, de grosso modo, eram os religiosos daquela época, né? Eram os religiosos que professavam crer nos ensinos de Moisés, nas leis, que praticavam as leis e falavam a respeito do Deus de Israel, o Deus que nós conhecemos por todo o Antigo Testamento, desde que o povo de Israel vai se formando ali, com a promessa de ser um grande povo, quando Deus dá a Moisés a lei, e ali passa pelos juízes, profetas, reis, todo aquele pessoal que trabalha nessa parte religiosa. Esse religioso convida Jesus para jantar com ele, convida a sua casa para ter um momento ali. Mas muitos estudiosos vão dizer que quando ele convida Jesus, a intenção dele não era de conhecer mais de Deus, mas simplesmente provar se de fato Jesus era um profeta, como muitas pessoas estavam falando. Lembrando que, dentro do contexto do ministério de Jesus, é muito importante que a gente lembre que estavam surgindo constantemente outras pessoas que diziam ser o Salvador, ser o Cristo. Alguns historiadores vão afirmar que Jesus era o quinto Cristo que aparece naquele momento histórico ali. Então, sempre que aparecia alguém falando com Jesus, e principalmente agora Jesus, que nós sabemos que de fato era o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus aqui, esse grupo religioso tinha muita dúvida se era ou não de fato. Então, de certa forma, era uma maneira de provar se ele era ou não Cristo. É interessante que quando ele recebe Jesus à sua casa, esse homem deixa de fazer várias coisas que era costume naquele momento de se fazer com convidados de honra. Aquele momento ali era um momento de expressar realmente o cuidado e a proteção de Deus sobre a vida dele. Tendo em vista que Jesus estava abençoando a sua vida, mas ele não faz nada disso. Você vê que ele não dá o ósculo, ele não dá bacia para que os lavasse os pés, porque as pessoas viajavam longa distância e precisavam lavar os pés. O beijo, o ósculo santo era uma referência de respeito, ungir a cabeça daquela pessoa significava que ela era bem-vinda naquele lugar. E esse homem não faz nada disso. Ele não dá essas honras, ou seja, ele não expressa a alegria de ter a visita de Jesus na sua casa. Pelo contrário, ele age de forma assim, de qualquer jeito, né? E essas festas, esses jantares que eram dados, né? Havia um lugar de refeição, mas geralmente era um lugar aberto. Então todo mundo passava e podia ficar olhando de longe o que estava acontecendo naquela casa. Nesse contexto aqui, amados, uma mulher que o texto fala, no verso 37, né, que ela era uma pecadora, ela soube que Jesus estava com ele à mesa para jantar ali, ela vai então para poder oferecer a Cristo algo especial. Nós não sabemos historicamente como essa mulher conheceu a Cristo, como ela sabia que Cristo era o Messias, mas de fato há uma ideia de que ela sabia um pouquinho antes daquele momento de fato do que estava acontecendo ali. E o texto fala que ela leva um vaso de alabastro com unguento, né? O vaso de alabastro era uma espécie de um vaso de gesso que no seu polimento ficava brilhando, aquele vaso branco lindo
que algumas coisas conseguiam até ver do outro lado, né? O unguento era um óleo muito precioso, muito caro, que só era usado com os reis da época. E o texto fala que ela vai por detrás dele, ela beija os pés de Jesus, derrama aquele óleo e enxuga com os seus próprios cabelos. E aí que o negócio chega no ponto que eu quero trabalhar com você aqui hoje, né? Uma palavra muito especial nesse texto, que às vezes a gente passa corrido numa leitura e não percebe. Olha o que fala o verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Mas o texto começa falando que ele olha para ela. E eu queria falar um pouquinho sobre o olhar aqui. Dentro da minha conversa hoje, é pensar como é que nós estamos olhando algumas coisas na nossa vida e principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. O texto fala que ao ver isto, quando o fariseu olha aquela cena, aquela mulher aos pés do seu convidado, a primeira coisa que vem é o julgamento. Se este fosse profeta. Interessante que o primeiro julgamento é a pessoa de Cristo. Se ele fosse de fato profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que está tocando, porque é uma pecadora. Interessante, amados irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, é perceber como que a gente faz isso, né? Existem vários vídeos que circulam na internet das pessoas que são ricas, mas que se vestem de mendigo e vão em lojas para comprar. E algumas pessoas, quando veem aquela pessoa mal vestida, logo desprezam a pessoa. Desprezam porque acham que é alguém que não tem condição, tal. E sempre vem aquela lição de moral, né? Não olhe as pessoas, não julgue as pessoas pelo que a gente está vendo. E de fato são lições importantes que nós temos que tirar. O texto fala que ele olha para a mulher e ao olhar ele julga tanto Jesus quanto a mulher que estava fazendo aquilo. Então percebam como isso é natural de todos nós. Nós olhamos e julgamos, né? A gente olha uma pessoa de um jeito, acha que essa pessoa é arrogante, que ela não deve ser. A gente olha uma situação e julga por aquele momento. A gente não sabe tudo que está por trás, né? Eu me lembro de um vídeo que circula na internet, uma campanha que eles fizeram, de que todo mundo tem uma história. E é interessante porque ele mostra as pessoas e começa a contar o que cada um está vivendo. Alguém que perdeu um filho, alguém que está com câncer, alguém que foi curado, alguém que perdeu o emprego, alguém que ganhou o emprego. A gente olha as pessoas, amados, e não sabe o que está acontecendo. E é muito perigoso quando nós julgamos alguém sem tentar ter o olho de Cristo. E é interessante quando você vê no texto aqui, você olha que Jesus, ao perceber isso, dirigiu-se Jesus ao fariseu, que fala o verso 40, e começa a dizer várias coisas. Ele começa a contar uma história sobre dois devedores, um que devia muito e um que devia pouco. E aí ele pergunta para Simão, qual que você acha que vai amar mais? E Simão sabiamente responde, o que deve mais, porque foi mais perdoado. E Cristo começa a mostrar que a gente não deve julgar as pessoas pelo que a gente vê. Porque olha só como ele fala no verso 44, olha só. Vamos ler o 43 também, que é 42, que também é interessante, olha só. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles o amará mais? A pergunta. E o 43. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Olha só a palavra julgamento aqui. Julgaste bem. Agora, olha só o que acontece no verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Qual que é a pergunta que Jesus faz para Simão? Vês esta mulher? Uma pergunta, detalhe. Ele começa novamente vendo, porque no verso 39 ele olha e fala que ela é uma pecadora e julga Jesus. No verso 4:4 ele fala o quê? Vês esta, detalhe, mulher. Ela não é pecadora, ela é uma mulher. Ela é um ser humano que está ali e Deus tem algo para ensinar com aquilo ali. Vês esta mulher, ensina naquele contexto ali que nós não podemos julgar. Cristo vai conversar com Simão ali e descrever tudo que ela fez, que Simão deveria ter feito. Em outras palavras, ambos eram pecadores, mas um demonstra gratidão por Cristo. Agora a pergunta que eu faço para você hoje. Como que você tem visto as pessoas que estão ao teu redor? Como que você tem olhado as pessoas que estão à sua volta? Você é como Simão que julga? Ou você consegue ver por trás do que está aparente ali?
consegue ver a vida das pessoas, o que elas passam e amá-las, perdoá-las pela vida delas. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas não pelas coisas que há por fora, o exterior, mas começar a ter o cuidado de olhar por dentro. E como a gente faz isso, nós não somos como Cristo conhecedor da mente humana no mais profundo. Então nós precisamos dar chance às pessoas de mostrarem quem realmente elas são. Não julgar as pessoas pelo que a gente vê do lado de fora, mas conhecer melhor as pessoas. Conhecer as pessoas como elas realmente são. Isso é o que Cristo espera de nós. Eu convido você nessa noite a pensar sobre isso. Não julgue as pessoas pelo que você vê. Você pode errar no seu julgamento. Aqui Simão, ele julga tanto Cristo como a mulher. Ele fala que Cristo não é profeta e que a mulher é uma pecadora. Mas quando Jesus olha, fala, é uma mulher. É uma pessoa com história. Que o fato dela ser uma pecadora, qual é o motivo que ela é uma pecadora? Você consegue entender isso? É interessante você perceber, ao ver a Escritura aqui, o convite que o Evangelho nos faz de começar a olhar para as pessoas com amor, com respeito e na convicção que todas elas têm algo especial para nos ajudar e para ser um instrumento de Deus também para as nossas vidas e a gente ser um instrumento de Deus para poder ajudar essas pessoas. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Talvez é algo muito simples, mas que acontece muito nas nossas vidas. Nós precisamos de fato, aprender a olhar as pessoas como elas realmente são. A olhar as pessoas não pelo estereótipo, não pela roupa, mas conhecer as pessoas. Isso demanda tempo, paciência, ouvir as pessoas, para que a gente possa ver as pessoas como elas realmente são. E compreender que diante de Deus, como o texto fala, todos nós somos pecadores, né? Alguns reconhecem que quanto são pecadores e vivem essa expectativa de oferecer o melhor para Deus. Outros não, os outros infelizmente acabam vivendo para si, com o seu egoísmo, com a sua maneira errada de viver. Que nós possamos ter a sabedoria que vem do alto, para olhar as pessoas não pelo que a gente vê apenas por fora, mas como Cristo quer que a gente possa olhar e ver e amar as pessoas como Ele tem nos ensinado. Que essa palavra, essa devocional muito simples que eu trouxe hoje, possa ter edificado a sua vida e te levado a pensar como que você está olhando as pessoas que estão à sua volta. Não julgue as pessoas por um comportamento ou por um período de comportamento, mas tente olhar quem elas realmente são, a carência delas e a necessidade que elas têm de ouvir mais do Senhor Jesus. Nós, como cristãos, temos uma missão de fazer conhecido o nosso Deus e de viver um comportamento ético e moral que Deus espera de cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus possa cuidar da sua vida dia após dia. Eu quero neste momento orar por você, orar por esse tempo aqui, agradecimento pelo meu pai, pela cirurgia, pela recuperação, pelo pastor Rickson, orando também pelo Nelson, pela Cris, pela Lilian, pelo Marcos, a Amanda, o pastor Coco está se recuperando, mas que precisa muito de nossas orações, e pela vida do Eric também. Eu quero convidar você na sua casa agora a estar orando comigo e a estar entregando nossa vida por nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por este momento devocional, por este tempo que nós temos aqui para ouvir do Senhor e para interceder. Sabemos que a Tua palavra é o que nos transforma e sabemos que a intercessão, a oração uns pelos outros é um ato de amor no qual o Senhor nos convida para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pedimos a Tua bênção sobre este momento, sobre as pessoas que estão participando e vendo este vídeo. Quero agradecer pela vida do meu pai que passou pela cirurgia, que está tratando agora a hemodiálise, que o Senhor possa abençoá-lo nessa fase de reabilitação, para que ele possa voltar a andar novamente em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor que abençoe o seu Nelson, derrame sobre ele a tua bênção, a tua proteção grandemente. Oramos também pela Cris, que o Senhor possa abençoar a vida dela e cuidar da sua saúde em todos os aspectos. Rogamos aqui pela Lília, pedimos ao Senhor que intervenha e que opere a sua vontade. Oramos pelo Marcos, o pai da Tamires, e pedimos que o Senhor possa estar cuidando e abençoando. Oramos pela Amanda, pedimos que o Senhor abençoe a sua saúde e sua vida, em nome de Jesus. Oramos pelo pastor Cô, Pai, obrigado pela recuperação lenta, mas que nós temos visto a sua mão. Pedimos que o Senhor abençoe a sua vida
e livra, ó Pai, de todo o mal. Abençoe o Eric, filho do nosso querido irmão, pastor Leandro Calantino, que o Senhor possa estar cuidando dele também, libertando e abençoando, Pai. Pedimos ao Pai sobre tantos pedidos que temos, ó Pai, que às vezes não estão aqui anotados, mas que o Senhor conhece. O Senhor conhece e sabe da necessidade de todos. Quero pedir ao Senhor que nos abençoe. Quero pedir ao Senhor que cumpra a sua vontade. Quero pedir ao Senhor que fale os nossos corações, nos ajudando a ver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quero pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite, neste momento que nós estamos tendo devocional aqui. Ser com nossos irmãos e nos abençoe o final de semana, que nós possamos aprender mais do Senhor e viver para Ti. Pedimos isso, crendo que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um ótimo final de semana, sábado, domingo. Não esquece que domingo, 9 horas, nós temos nossa IBD online, um tempo abençoador com um tema muito bacana, que é deixando o passado para trás. Você que tem aí amarrado com o seu passado, culpa, medo, participa dessa aula domingo, 9 horas, que vai ser bênção para a sua vida. Uma outra coisa, domingo às 18h30, nosso culto de celebração. O tema é Recuperando a Visão. Você que quer ver aquilo que Deus tem para a sua vida, participe com a gente. E depois do culto, não esquece o Momento Kids, momento para os nossos filhos, tá? Que Deus abençoe, uma ótima semana e uma boa noite a todos em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus, um forte abraço.